Bem, estamos de volta agora na aula 2 da História da Igreja. Passado o período apostólico, veio o segundo período, que foi a Igreja Perseguida, ou a Era das Perseguições, que durou do ano 100 até o ano 313. Os cristãos, eles foram perseguidos pelos romanos, que inicialmente os viam como uma seita do judaísmo, como falamos. A situação piorou quando o imperador Nero ele tomou posse e Nero tocou fogo em Roma. Após ele tocar fogo em Roma, ele acusou os cristãos. Falando em perseguições, não podemos esquecer aqui ainda do período apostólico, os que morreram, que foram o primeiro mártir foi Estevão, né, que foi apedrejado. Aí veio Mateus, morto à espada, Marcos arrastado por um animal pelas ruas, Lucas enforcado em uma oliveira na Grécia, João foi lançado numa caldeirão de óleo quente, mas não morreu. Ele foi exilado lá em Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, e morreu em Éfeso, de velhice, foi o único. Porque o resto, Tiago, irmão de Jesus, foi decapitado por ordem de Herodes em Jerusalém no ano 62. Tiago, o menor, lançado no templo e depois morto à paulada. Felipe, enforcado em Heriápolis, na Frígia. Bartolomeu, esfolado por ordem de um rei bárbaro. Tomé, amarrado a uma cruz, pregou o evangelho até morrer. André foi atravessado por uma lança. Judas, morto a flechadas, não Iscariote, né? Simão, o Zelote, crucificado também. Matias, apedrejado e decapitado ainda. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi decapitado após falar as suas palavras finais, a qual está aqui em 2 Timóteo, que vamos ler. 2 Timóteo 4. Olha o que Paulo fala aqui antes de morrer, decapitado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate. Terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E legal que ele deixou pra gente aqui, ó. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a vinda do Senhor. Então a gente vê aí um período apostólico a qual foi um desafio muito grande para a igreja, e a igreja não parou. A perseguição não parou a igreja. Queridos, esse contexto da igreja primitiva, o período apostólico, também como na era das perseguições, a igreja perseguida, a segunda fase importante do ano 313, ela continuou nesse Império Romano, a qual era uma sociedade pagã. Os imperadores romanos eram tratados como Deus. Então Nero, ele em 64, ele incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. E eles eram presos em estacas e ateado fogo em vários cristãos. Iluminou a cidade com tochas humanas. Ele tinha método de tortura. Os cristãos eram despedaçados por cães, eles eram crucificados, eles eram queimados vivos. E, como eu falei, tochas humanas. Ele botava no jardim, Nero amarrava uma pessoa, tocava fogo e se via para iluminar o jardim de Nero. Houve também outros mártires, também, além dos apóstolos, de Estevão, de Paulo. Teve também Simeão e Inácio, foram executados entre os reinados de Trajano e Antônio Pio. Policarpo e Justino, o mártir, morto sobre Marco Aurélio, imperador de Roma. Leônidas, Perpétua e Felícitas, perseguidos por Sétimo Severo. Cipriano e Sexto, executados durante a perseguição de Valeriano. Posteriores perseguições continuaram, como o imperador Décio, Diocleciano, Galério, todos esses imperadores romanos. Continuou a perseguição, implementando diversas formas de tortura e execuções. Eles brincavam de torturar. Ser cristão nessa época era muito difícil. Hoje a gente fala que é difícil ser cristão. Olha o que os irmãos da nossa igreja primitiva, a igreja poderia ter acabado ali com as perseguições, mas houve um povo remanescente, um povo fiel, a qual não negou a fé
muitos entregaram a sua vida e chegou a nós, e hoje estamos aqui, vivendo esse período, assim, praticamente de tranquilidade, de paz, como no Brasil ainda pregamos o evangelho livremente, mas nossos irmãos do início da igreja sofreram muito e pagavam com a vida. Houve as perseguições, eram tanto de oposição popular, que era baseada em rumores e interpretações erradas. A oposição popular, eles falavam que os cristãos deveriam ser mortos, que eram canibais. Olha a interpretação errada que eles faziam. Os cristãos, quando ele comia o pão, simbolizando o corpo de Cristo, e tomava o suco da vide, como a gente fala na Santa Ceia, eles diziam que os cristãos estavam falando que estavam comendo carne humana e eram canibais. Porque, estão dizendo que estão comendo do corpo de Cristo, está bebendo sangue. Só que eles não, o simbolismo da Santa Ceia, eles diziam que era literal, sendo incompreendido, dizendo que eram canibais, estavam fazendo práticas absurdas. Então, era perseguido por esses populares, mas também era perseguido pelos eruditos, filósofos e líderes pagãos, que criticavam o cristianismo, dizendo que era uma ameaça ao estado das coisas, como as religiões pagãs, e também o estado social ali, que tinham Jesus como Senhor, então ia fazer oposição ao Senhor deles, né, que era os imperadores. Então eles disseminavam isso, os eruditos. Os outros eram por ignorância, os outros eram com a intenção, dizendo que os cristãos poderiam prejudicar o Estado. A igreja primitiva, como vemos aqui, sofreu perseguições pesadas. Essa perseguição, queridos, da igreja primitiva, nossos irmãos foram bravos mártires. Ele inspirou as outras gerações a manter a fé, mesmo diante da morte. Eles levavam o evangelho, eles faziam a expansão do reino com a orientação, guiado pelo Espírito Santo. Eles resistiu, e no Império Romano, apesar de toda a perseguição, do povo aos eruditos, eles eram perseguidos, e mesmo assim eles levaram adiante a missão de pregar o evangelho. Um período muito difícil, até que veio a terceira fase, que foi o período imperial, ou período estatal. Foi no ano de Constantino, que Constantino era imperador, no ano 313, durou até 476 depois de Cristo. Esse período ele começou após um edito de Milão, feito por Constantino, que legalizou o cristianismo. Acabou as perseguições, o cristianismo tornou-se uma religião preferida, era a religião, vamos dizer assim, oficial do Império Romano, trazendo benefícios, claro, como construção de templo, essas práticas cruéis de matar os cristãos, tal, isso aí acabou, cessou, mas isso também gerou corrupção e sincretismo com o paganismo, deu uma misturada no cristianismo, deu uma bagunçada. E nesse período a igreja ela passou a se tornar também parte do Estado. Antes de 313, o que acontecia? Diocleciano, o cristianismo era proibido. Constantino promulgou o Edito de Tolerância, terminando oficialmente com as perseguições. Então, os outros imperadores antes de Constantino, ele matava os cristãos, mas quando chegou em 313, houve uma apaziguada nisso aí. A igreja teve um pouco de paz, mas com isso também ela acabou perdendo um pouco da sua identidade, se misturando com o Estado, se misturando com o governo. Constantino, embora imperfeito em caráter, não era uma pessoa totalmente... Ele tinha outras intenções por trás também, mas foi um grande líder político que viu o cristianismo como uma força unificadora para o império. Ele viu ali vantagens, por isso que ele adotou mudanças e benefícios. As perseguições aos cristãos cessaram, como eu falei, eles ganharam liberdade, construíram templos. Os benefícios sociais, claro, o fim das crucificações, houve uma repressão no infanticídio, diminuiu um pouco a violência, né? O cristianismo, como religião oficial, houve uma apaziguada na ira e na perseguição. A igreja tornou-se essa fusão de uma instituição de Estado. Teve privilégios como isenção de impostos e tinha julgamentos especiais, então eles tinham benefícios. Festas pagãs foram adaptadas, ganharam nomes cristãos. Foi fundada uma cidade para ser uma capital cristã, que foi Constantinopla. Ela se desvinculou dos templos pagãos de Roma e era uma capital cristã.
A Igreja Romana, ela ganhou bastante autoridade e ela reivindicava a autoridade apostólica de Pedro e de Paulo. A partir do Concílio de Calcedônia, em 1451, a Roma passou a ser a principal autoridade de igreja. A principal autoridade religiosa era Roma, não mais Constantinopla. Constantinopla passou a ser a segunda. A capital de Roma passou a ser como se fosse assim, a cabeça, né, do cristianismo, não mais Constantinopla. Sobre líderes notáveis, é importante frisar que nesse período viveu homens notáveis, como Anastácio, que foi defensor da fé. Ele era um homem de bastante fé, e ele foi bispo em Alexandria. Ambrósio também foi desse período, bispo de Milão. Ele chegou a repreender o imperador Teodósio, e ele foi autor também de vários livros. João Crisóstomo era um grande pregador, foi bispo na época, foi conhecido como Boca de Ouro por ser um grande pregador. Jerônimo, esse foi tradutor da Vulgata, ele trouxe a Bíblia para o latim. Outro grande líder notável foi Agostinho, ele foi bispo de Hipona e foi um influente teólogo e escritor. Até hoje aí tem muitas publicações de como é conhecido de Santo Agostinho. Houve também outros nomes importantes, teólogos, estudiosos da época, como falamos aqui. Nesse período também ficou conhecido como os pais da igreja, que foi Irineu, foi bispo em Lyon, escreveu contra heresias. Hipólito, discípulo de Irineu, autor de refutações também de todo tipo de heresias. Tertuliano foi um advogado e introduziu termos jurídicos na teologia. Clemente de Alexandria e Orígenes combinaram a erudição grega com o evangelho. Este período marcou a transição do cristianismo de uma religião perseguida para uma religião dominante no Império Romano, trazendo tanto benefícios como também trouxe desafios à fé e à estrutura da igreja. Vamos dar um intervalo agora da aula 2 e vamos retornar com a aula 3.